Hoje damos início a uma série de compliance, governança, série de 8 episódios apresentados pela a Comissão Especial de Compliance da UAB Goiás, em parceria com a EcoConnecting. Eu sou Ellen Kellen, advogada, mestre em Direito do Trabalho e Relações Sociais. Estou como presidente da Comissão Especial de Compliance da UAB Goiás e serei a host desse episódio especial de estreia. Durante esse período, cada episódio, um dos membros da nossa diretoria irá receber entrevistados convidados incríveis. No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância entre integrar a ética, a responsabilidade e a governança nos negócios. Para discutir a temática, teremos um bate-papo em 2 blocos. Comigo estão os advogados e membros da diretoria, Daniela Ayla, Bruna Rezende, Alisson Matheus. Vamos nessa? E nesse primeiro bloco, vamos receber a nossa vice-presidente do interior, Daniela Ayla. Ela é advogada empresarial, especialista em compliance e anticorrupção, pós-graduando em planejamento empresarial e tributário, pós-graduando em gestão de projetos, processos, palestrante, coordenadora das comissões da UAB Anápolis. Seja muito bem-vinda. Eu gostaria muito de saber qual é a sua trajetória, como você chegou no compliance. Conte um Bom pouquinho dia. Primeiramente, é um prazer estar aqui nessa edição especial do Café com Compliance, que é um projeto tão especial, a nossa comissão, ainda mais com 2 mulheres que eu admiro tanto, né, que eu estou ladeando, que é a Ellen e a Bruna, que está aqui conosco também. A minha trajetória foi através da advocacia empresarial. Quando eu iniciei na advocacia, eu era advogada de família, mas sempre tive esse desejo de transitar para o empresarial, porque eu tenho uma história com o meu pai, que é empreendedor, então eu sempre quis ajudar empreendedores. E há uns anos atrás eu tive a oportunidade de ir para um escritório que trabalhava com empresarial, e eu tive muito foco ali em assessoria, no preventivo. E em um certo momento, esse escritório estava participando da implementação do programa de compliance de uma fundação, e eles precisavam de alguém para auxiliar. O meu chefe, na época, me chamou: "Você entende alguma coisa de compliance?" Eu falei: "Não, mas eu vou aprender, eu estudo". E fui, entender do que se tratava, conhecer da temática e me apaixonei. Falei: "É isso aqui que eu quero fazer dentro da advocacia", exatamente essa crença que eu tenho de que o melhor é você atuar no preventivo. Quanto mais cedo a empresa se estrutura, menos prejuízo ela vai ter. E a partir daí comecei a me especializar, comecei a trabalhar nessa área. E dentro do compliance, que é muito abrangente, a gente tem vários pilares, eu gostei muito da governança, que é a parte de estruturação de processo, de procedimento, de definir as políticas da empresa. E a partir daí eu me apaixonei, vim para a comissão de compliance também para aprender ainda mais, a gente fazer projetos, estudar a respeito. Bom, eu gostaria que você me respondesse uma pergunta. Eh, a governança interna é de fato decisiva para a longevidade e a reputação das empresas? Ela é essencial. Existe uma crença de que o compliance, né, como um programa, ele é apenas para grandes organizações, principalmente empresas que licitam com o poder público, tendo em vista que a gente hoje tem algumas legislações que têm como requisito, né, no edital para que a empresa participe, mas a governança como um braço da licitação, ela é um dos pilares para que a gente tenha decisões sendo bem tomadas. É sobre como os processos também são organizados e aplicados na rotina da empresa. Então, isso se aplica a qualquer negócio, inclusive aos pequenos, porque quando a gente tem uma empresa que desde o início ela está bem estruturada, ela tem processos bem definidos, ela vai crescer de forma sustentável, ela vai crescer de forma segura e eficiente, e principalmente cuidando do que eu considero o maior ativo de uma empresa, que é a sua reputação. Eu falo que reputação é algo que as empresas demoram a prestar atenção, porque quando ela tem um prejuízo é muito a longo prazo, né. Então, assim, quando você tem um problema reputacional, ele gera um prejuízo gigante, mas você não presta muita atenção nele, porque quando é uma questão financeira, ela aparece rápido. Então, o gestor está preocupado com o quê? Com vendas, com comercial, e não se preocupa com a reputação da empresa. Então, quando a gente tem, papéis bem definidos, setores bem definidos, isso a gente tem como um preventivo.
E outro ponto que é interessante é que o compliance ganhou muito espaço e visibilidade no Brasil na época dos escândalos de anticorrupção, ali com a Lava Jato. Então, ficou muito associado à prevenção de riscos, né, a mitigar riscos. Mas hoje a gente tem também o ISD, o ACG, que é sobre a questão de sustentabilidade, e uma das siglas, o G, é de governança, e é um papel muito importante, porque a gente tem a cultura da empresa sendo estabelecida, e outra coisa que eu gosto de falar é que a governança não é só sobre o chefe ou o líder da empresa, porque quando a gente fala em governança se tem essa visão. Hum, Não, é sobre como aquela empresa atua, inclusive quando o chefe não está ali. Aqui a gente tem aquele ditado, né, é o olho do dono que engorda o boi. sim. Mas e quando o dono está lá, o que que acontece com os bois? A empresa tem que estar bem estruturada, até por uma questão de continuidade. Se a gente tiver uma mudança de liderança, aquela empresa precisa continuar. Então, é essencial o papel da governança, nas empresas. Empresas pequenas que têm se atentado a isso, têm crescido de forma exponencial e quando esse crescimento chega, ela consegue sustentar e ela consegue abraçar essa nova fase da empresa. É verdade. Ó, concordo. Na sua prática na governança, na sua prática na governança, você conseguiu identificar em alguma empresa uma boa prática ou uma má prática dentro dessas organizações? E com sua experiência, o que mudou na visão sobre esse tema? Eu já identifiquei tanto boas práticas, então teve uma empresa que a gente estava, implementando um programa de compliance, um programa de integridade, Uhum. que de forma informal essa empresa já tinha uma cultura organizacional muito boa, políticas bem definidas, uma cultura de ética muito bem trabalhada. Era uma empresa que tinha setores bem divididos, fazia treinamentos periódicos, se preocupava com a reputação da empresa. É uma empresa que, por exemplo, trabalhava com imagem, com publicidade, então já tinha pilares e valores muito bem estabelecidos, e eu brinco que quando a gente fez o programa de compliance para essa empresa, foi como se a gente estivesse só colocando o cinto de segurança e uma empresa que já estava assim, ó, muito bem conduzida. Mas também já havia empresas que não tinham essa cultura organizacional estabelecida e que de repente começou a ter muitos prejuízos. Então, é empresa que tem um bom mercado, tem um bom produto, mas por essa ausência de governança, ela começou a ruir. Então, por exemplo, a gente não tinha treinamento dos colaboradores na parte de instruir o cliente na venda do produto. Começou a ter processo judicial com reclamações, principalmente no juizado, que é algo que as empresas não se atentam, mas que vão gerando prejuízo, Verdade. reclamações no Procon, por conta dessa falta de atenção à governança. Então, uma empresa com a governança bem estabelecida, ela mitiga os riscos, ela tem um mapa de como a empresa está funcionando, então ela consegue prever, porque a gente fala muito do empreendedorismo, tem os riscos da atividade. Você pode prever riscos, você pode cuidar daquilo ali. Principalmente, cuidar da reputação, porque hoje, como eu disse, é o bem mais valioso da empresa. Certeza. Com a era digital, com acesso à informação, isso ficou muito mais sensível. Hoje você pode ter um produto na internet, uma empresa, e se alguém tiver um problema, o que que vai acontecer? Você vai ali, faz um comentário e você afeta milhões de pessoas. Antigamente, não. Você tinha uma loja, se alguém não gostasse, do seu produto ou tivesse um problema com você, com a sua Uhum. empresa, ele ia comentar com o vizinho, ele ia comentar com o parente, no máximo você ia perder 2, 3 potenciais clientes. Agora, se ela vai no Reclame Aqui, se ela vai no Instagram, se ela faz um vídeo para o TikTok, a sua empresa já está, assim, mal falada para milhões de pessoas. Então, é muito importante se preocupar por conta dessa questão. E é importante também você estar falando que a gente vê os escândalos em grandes empresas, né, então quanto a governança ela é importante hoje, né, no cenário. Bom, agora eu estou aqui com a doutora Bruna também, nossa vice-presidente da Capital, professora, vou ler um pouquinho do currículo dela, né, advogada, professora, pós-graduanda em Direito Civil e Direito Público, pós-graduanda em Direito Tributário e Direito do Agronegócio. Bruna, conta pra gente aqui como você chegou nesse mundo do compliance aqui e sua trajetória, por favor. Bom, para mim é uma alegria estar aqui com essas mulheres incríveis, né, que atuam, né, no compliance, no ESG, e realmente, para mim aqui é uma honra estar junto com vocês. E vou contar para vocês, sim, como que eu cheguei ao compliance, né. E é engraçado que quando a gente fala sobre o agronegócio, a gente vê que no agro existe realmente essa visão da autogestão. Porque é assim que tem que ser.
Então, eu sempre fiz as consultorias para as fazendas, para o agronegócio, de uma maneira muito natural. Então, era realmente trazer segurança para a fazenda. Então, quando eu entrei para esse mundo do agronegócio, que eu fui, né, já era dele por ser filha de produtores rurais, né, então entender realmente como que funciona ali o negócio nas fazendas, quando eu entrei para advogar para fazendas, eu percebi que ali, na verdade, eu precisava de ter um diagnóstico antes de resolver qualquer problema. Uma gestão de risco Uma seria. gestão de risco, Isso. exatamente. Então a gente, na verdade, percebe que é natural Hum, essa implementação do compliance nas fazendas. sim. Então, quando a gente começa, chega um problema para a gente que precisa de ser resolvido. O produtor rural chega dentro do escritório, ele fala: eu preciso que você verifique para mim se esse contrato de arrendamento está correto. Antes de fazer isso, eu preciso de fazer um diagnóstico da fazenda, porque pode ser que ele esteja ali dentro de um contrato que não é o mais adequado para ele. Hum. Então, todas essas adequações, o advogado que é especializado, ele consegue ter a sensibilidade, por ser atuante no agronegócio, entender como funcionam as fazendas, ele consegue adequar a realidade e a necessidade do compliance. Hum. Principalmente quando a gente fala da questão da reputação, que já foi até muito bem falada aqui por você também, né, doutora? E assim, eu acho que todo mundo, todo advogado que tem essa paixão pelo preventivo, como a gente tem, naturalmente você faz compliance. Antes de nomear compliance, o advogado preventivo já estava fazendo isso. Ela já estava fazendo ali uma gestão, né, um due diligence, né, no questão de contratos, né, em uma gestão de risco, não Consultoria pra sendo no fazenda. compliance, mas já estava fazendo uma gestão ali dos contratos, um due diligence para investigar, um background check, tudo bem legal, bem interessante no agronegócio, né? É. E aí, me fala um pouquinho para mim de como lidar com essa resistência no setor do agro, porque a gente sabe que o agro ele é bem fechado, né? Assim, a confiança, e aí você trazer o nome compliance, porque às vezes a gente nem pode trazer o nome compliance, a gente tem que trazer um outro nome para poder entender, né? Que você falar, que é isso, né? Como tudo no direito, na verdade. É. Como qualquer outro nome que é um pouco mais técnico, né? A gente precisa, o nosso dever enquanto advogados é simplificar, porque quem precisa de saber dos nomes técnicos e etc., somos nós, os técnicos, né? Sim. Para a fazenda, para o proprietário rural, para o produtor rural de maneira geral, ele precisa de entender que ele precisa de confiar naquele profissional que ele está contratando, que realmente vai diagnosticar, sugerir as melhores alternativas e colocar na mão dele para que ele consiga decidir com segurança. Esse é o papel. Então, uma das formas de transpor esses obstáculos que são naturais em relação à resistência para novas funções, como por exemplo, um novo instrumento como é o compliance, Uhum. a primeira coisa é deixar claro o que você vai fazer antes mesmo de dar nome para ele, né? Então aquele negócio de dar nome aos bois, o que é um pouquinho diferente. Primeiro a gente precisa de estabelecer, de trazer a estrutura, mostrar a necessidade e mostrar que o compliance é, antes de tudo, um instrumento para levar segurança, longevidade para aquele negócio e voltando a falar da questão da reputação, porque para uma fazenda isso é extremamente importante. Quando a gente fala da questão, por exemplo, um produtor de soja, obrigatoriamente ele já tem práticas de compliance, ele tem rastreabilidade, ele tem que ter obrigatoriamente todo a parte do ESG muito bem estabelecida dentro da sua propriedade rural, porque até o próprio comércio impõe isso a ele. Sim. Então, quando você chega numa empresa que compra, né, as commodities, né, que faz essa negociação, que faz a negociação com o mercado externo, se aquela propriedade rural pode ser a menor ou a maior, não interessa. O que interessa é o produto. E o produto vai sofrer a mesma rastreabilidade. Ele tem que seguir todas as práticas da mesma maneira. Então, a importância de desmistificar que o compliance não é apenas para os grandes, não é apenas para as grandes propriedades rurais, não. Desde o pequeno produtor rural até o mais equipado, que tenha uma gama de
suportes de, Tecnológica, de né? tecnológica, de suportes sofisticados, etc. Ou aquele pequeno produtor que trabalha ali com a quantidade de hectares apenas para produção de soja, tem ali o seu gado leiteiro para o, como diz, para o gasto da fazenda, né? Uhum. Se aquele gado, por mais que não tenha nada a ver com a produção da soja, que seja apenas para a lida ali, para o gasto da propriedade rural, se não toma os devidos cuidados, as devidas precauções, se tem, por exemplo, maus tratos aos animais ali ou qualquer coisa nesse sentido, aquela soja está contaminada. Então, assim, ela não vai ser vendida. Ela vai ter um decréscimo no preço dela. E assim, quando a gente fala de compliance, né, estar em conformidade. Ah, estar em conformidade só com legislação? Não, você Não. precisa estar em conformidade com seus contratos, você precisa estar em conformidade com as regras que são impostas pela outra empresa para você conseguir fazer a venda da sua soja. Você tem que estar em conformidade quem faz produção, quem trabalha com gado, faz produção de leite. Existe inúmeras regras a ser seguida pela Anvisa, pela as empresas que compram aquele leite. Então, é estar em conformidade também com o mercado e com as suas próprias regras internas, porque tem empresas que têm regras internas, não segue, logo tem desconformidade. Sim. E as regras até trabalhistas, né, vocês têm que pensar nisso, porque a questão do trabalho e da questão da criança, talvez, ali, que tá, trabalhando dentro da fazenda. Não pode, é um trabalho escravo, então você tem toda essa limitação trabalhista que você também tem que olhar e mapear dentro da empresa. E se não seguir, vai sim sofrer as sanções do mercado. Mas antes de pensar só nas sanções de mercado, o produtor rural, ele tem que pensar que ele tem que jogar na Série A. Ele tem que pensar que se ele tiver reputação, se ele tiver selos, por exemplo, para certificar a fazenda dele, Selo verde, ele né? vai conseguir Sim. levar para outro patamar a fazenda dele. Então, nós, os profissionais, estamos aqui não só para mitigar riscos, mas para apresentar oportunidades para quem quer que seja na atuação na governança, seja na atuação trabalhista, seja na atuação ambiental. Em todas essas vertentes existem também oportunidades. O produtor rural brasileiro, ele já tem uma série de normas que tem que seguir. É o produtor rural que mais respeita, né, o ecossistema, né, a sustentabilidade no mundo inteiro. É o que mais preserva, ele tem por obrigação essa preservação. Mas se ele adota práticas ainda melhores, né, culturais, como a doutora Dani disse aqui, isso vai levar o negócio dele para outro patamar e ele vai sim conseguir melhores oportunidades de negócio. Doutora Bruna, vem que dos princípios, os pilares do compliance, né? Tom for the top. Então, começa com a autogestão. Se a autogestão começa a entender essa função, tem toda uma transformação e sustentabilidade. E aí, vocês falando do selo verde, que é do agro, eu até vi uma notícia recentemente que bancos estão olhando para esse tipo de cultura. A empresa tem selo verde, então ela tem mais credibilidade. Aí a gente vai dar melhores oportunidades de crédito para aquele produtor rural em razão dessa adoção de boas práticas. Então, assim, a gente tem o compliance afetando todas as áreas daquela empresa, daquela organização, daquela fazenda, desde a reputação até a relação dele com o próprio mercado. Então ele precisa de um bom investimento. Essas boas práticas vão deixar um banco seguro. Não, esse negócio aqui está seguro, ele tem longevidade, ele vai crescer. Não é um negócio que está à beira da falência, que está cheio de riscos, que pode ser fiscalizado a qualquer momento. Então, isso é de grande importância. Sim, verdade. Doutora Bruna, compartilhe com a gente uma situação concreta do compliance, que a senhora conseguiu evitar prejuízo ou gerou vantagens para o agronegócio? Conta um pouquinho para a gente, Eu a tenho sua prática. 2 exemplos que é exatamente essa questão aqui que a doutora Daniele trouxe para a gente já. Em relação a um caso que eu tive esses tempos, não faz muito tempo, eu atendi uma proprietária rural lá no meu escritório que ela falou para mim: "Olha, eu estou precisando agora de um empréstimo, de um novo financiamento, mas o banco não quer dar. Você conseguiria verificar para mim?" Quando a gente foi verificar, realmente era porque tinha uma parte do gado dela que ela não tinha nada a ver, ela queria para uma fazenda dela, como eu tinha dito antes, que era relacionada à soja. Mas ela tinha uma parte lá que ela tratava o gado e que não estava regulamentado naquele momento. Então, o que que a gente precisou de fazer? Primeiro, diagnosticar. Identificamos qual que era o problema. Segundo, resolver o problema e dar conformidade, ou seja, aplicar a lei para o caso.
Então, ali, quando a gente conseguiu fazer isso, regulamentar toda a situação, em tempo, nós conseguimos sim resolver a situação para ela e ela teve acesso ao crédito que ela tanto precisava. Por Maravilha. outro lado, se a gente não tivesse conseguido acudir enquanto era tempo, É. o que que ia acontecer? Ela ia precisar de ir para uma outra linha de crédito ou até um empréstimo de uma maneira até pessoal ali para conseguir gerir seu negócio, fazer o que precisava de ser feito. E que seria muito pior, poderia gerar um prejuízo muito grande para essa fazenda. Então, isso é um clássico que acontece rotineiramente na nossa atuação. Então, é extremamente importante a gente levar essa ideia para dentro das fazendas, para que eles tenham sim essa noção clara de que o compliance vai gerar para eles a segurança que eles precisam no dia a dia da fazenda. E por outro lado, em situações que eles precisam de até de investimentos de ordem internacional, que eles querem ir para o mercado externo. Se eles não tiverem conformidade, porque não adianta estar em conformidade, você tem que provar que está em conformidade. E isso apenas um profissional consegue te direcionar para que você Perfeito. consiga realmente demonstrar de que maneira que você está fazendo com o seu negócio. E só isso vai conseguir fazer com que você esteja, sim, apto a mercados externos, apto a melhores situações de negociação. Uhum. Então, realmente, a gente verifica e consegue trazer essas soluções para a fazenda e conseguir fazer com que aquele negócio ali, por gerações, seja sustentável. Porque a gente sabe que o agronegócio tem essa peculiaridade. Ele é um negócio que também é patrimônio. E Hum, por ser patrimônio, ele vai ser levado de geração por geração. Hoje no Brasil tem um dado bem alarmante. A gente vê que quando a gente fala de sucessão no agronegócio, as famílias não conseguem passar da terceira geração. Então, quem está comprando essas fazendas são empresas, e são empresas que vão sim seguir o compliance. Então, antes que isso aconteça, não é à toa que essas empresas estão fazendo dessa forma. Enquanto a agricultura familiar não perceber isso, não ver que tem uma joia na mão e que essa joia precisa de ser preservada, que precisa de, sim de ser levada para outros patamares, a gente não vai conseguir ter uma solução para o agronegócio. O agronegócio sustenta o Brasil e sustenta a segurança alimentar do mundo. Então a gente precisa sim de levar isso com a seriedade que o mercado impõe. Ah, maravilha. A gente percebe que o compliance ele não é só um nicho, ele tem várias ramificações e graças a temos aqui a doutora Bruna e a doutora Daniele que traz brilhantemente a profissão delas aqui no agronegócio, na governança. Estou muito bem na nossa comissão, né, muito bem com as minhas vice-presidentes e muito obrigada por mais esse encontro. Eu agradeço aí a oportunidade de estar com vocês, de compartilhar conhecimento sobre governança, de ouvir alguém falar com tanta paixão do agronegócio, porque de fato, o agronegócio hoje sustenta muito. Que bom que a gente tem pessoas que queiram proteger isso. E eu vejo que até só fazer um comentário, mas eu vejo que tudo que envolve uma estrutura familiar, as pessoas têm medo de perder aquela cultura familiar, e o compliance não está aí para fazer isso, está para preservar aquilo de forma sustentável, para que aquela geração consiga conduzir sem perder ali a essência, né, sem perder o que você fala, é a essência mesmo do negócio, né, que aquilo continue sendo algo que eles amem fazer, façam com paixão, mas com segurança para eles. É isso aí. Eu Bons também. exemplos arrastam, né? É, exatamente. Exemplo arrasta e a gente sabe disso e não é diferente em outras áreas também, de atuação nossa. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e estamos à disposição para o que precisarem também. E aí, gente, vamos fazer parte da comissão de compliance? Vamos lá. Se inscrevam. Se inscrevam. Segue nossas redes sociais, segue as redes sociais do Econnect. Estamos aqui. E nesse segundo bloco, tenho a honra de receber o nosso secretário adjunto da Comissão Especial de Compliance, o Dr. Alisson Mateus. Muito obrigado pela presença. Vou ler um pouquinho aqui do seu currículo. É advogado, professor, palestrante, especialista em direito compliance, trabalhista e LGPD. Alisson, me conta um pouquinho como você chegou no compliance, qual que é a sua área de atuação, como você veio até aqui?
Eu cheguei no compliance com uma história bem engraçada. Quando eu estava na reta final da faculdade, eu estava tratando sobre algumas temáticas do que fazer para o meu TCC. Apesar de que eu escolhi por nulidade do casamento civil, mas eu acabei entrando numa temática interessante quando eu resolvi ajudar uma amiga minha, a Lorena, na faculdade, que ela tratou justamente sobre o compliance. E ela estava me pedindo ajuda de como, a formatação tá certa, tá correta, você acha que eu melhoro essa fonte, você acha que eu melhoro aquela bibliografia? E numa dessa eu fui lendo o trabalho dela e eu fui entendendo o que que era o compliance, e eu falei, cara, esse tema é bacana, eu tô gostando. E aí eu fui me aproximando da temática, fui estudando mais sobre a temática, aí eu saí da faculdade, busquei uma especialização em processo civil e voltado para empresas, especificamente para empresas. E dentro desses módulos tinha um módulo chamado Compliance Lei Geral de Proteção de Dados em Atuação Preventiva, né? E foi aí que eu me apaixonei mais pela matéria. E aí eu me especializei de novo, fui pro IPOG, fiz uma especialização no IPOG, lá também tinha um módulo chamado MBA e especialização em proteção de dados, compliance, especialização em proteção de dados. E foi quando eu literalmente entrei nessa questão do compliance, me vi dentro dessa área e comecei a estudar mais, principalmente sobre algumas questões de Big Techs, Big Datas, e como tratamento de dados e principalmente a questão do algoritmo, do Google Ads, do Meta Ads, algoritmo esse que faz uma intensa, vamos dizer assim, compra e venda de dados, só que não são os dados previstos na nossa legislação, são dados de personalidade, o que é um pouco diferente. E aí eu vou explicar isso mais um pouco à frente, mas foi aí que eu me apaixonei, né? Bom, aqui a gente falando um pouquinho sobre a LGPD, né, a Aham. Lei Geral de Uhum. Proteção de Dados. Como que foi? Como o compliance ele casa com a LGPD ou eles são separados? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Não, a LGPD, se salvo o melhor juízo ali por volta do artigo 50, ela estabelece alguns critérios de governança e principalmente de compliance. Então a LGPD ela é uma fonte do direito que fundamenta o compliance. Então ela foi bem inovadora nesse ponto. Mas como que o LGPD e o compliance eles se casam? Olha, a LGPD ela demanda o quê? Tratamento de dados pessoais. Olha, você vai tratar dados pessoais, você tem que tratar da forma correta. Você não pode divulgar a data de nascimento da pessoa, você não pode divulgar o nome da pessoa, você não pode divulgar o número de celular da pessoa, o número de CPF da pessoa, você não pode divulgar onde essa pessoa mora. Então ela fala, ó, você vai tratar dados, você vai colher esses dados, você vai, Facebook, você vai registrar nome, CPF, endereço, CEP, então você tem que tratar, você tem que tomar cuidado para isso não vazar. Então a LGPD ela traz isso. Olha, você vai colher dados, você vai coletar esses dados das pessoas, então você tem que dar uma destinação correta. Ou você vai deletar, você não vai deixar que qualquer pessoa chegue, ou se for manter esses dados, inclusive como até dados de cartão de crédito, sabe? Quando você vai fazer Uhum. uma assinatura de um serviço, numa Netflix da vida e tem que colocar o pagamento recorrente lá, isso também inclui. Então você tem que proteger esses dados. Então a LGPD ela traz justamente isso. Então, estabeleça um programa para proteger esses dados. Então, por isso que a LGPD ela traz um ambiente de compliance dentro da própria normativa legal. Eu li um artigo e até também escrevi Uhum. sobre o tema, e nesse artigo eles falam que os dados hoje é o novo petróleo. Sim. Então, hoje, um dado vazado, a reputação, como a gente estava falando no primeiro bloco, a Uhum. reputação da empresa, ela cai por terra e ali vão ser manchada, né? Me explica quais são os obstáculos que você enfrenta hoje com a autogestão e implementação LGPD nas empresas? Hoje, a gente tem muito claro que grandes empresas de grande porte, que são os que a gente chama de fintechs, big techs, empresas assim de alto alcance que tratam dados, elas já têm esses programas bem pré-definidos. A gente sabe que não dá para excluir esse risco de vazamentos, esse risco de invasão de hacker, não dá para excluir, mas dá para mitigar com compliance. Isso é um norte que a gente tem claro. Mas a pergunta que a gente fala, qual que é então o principal obstáculo que a gente tem quando a gente vai vender esse programa de compliance para as empresas? O principal obstáculo é que hoje o brasileiro ele tem uma cultura do eu vou esperar estourar para depois eu ver se eu conserto. Isso, Então, isso custa a reputação isso da custa empresa. reputação. E aí, Então, o que que a gente tem hoje em dia?
a gente vai chegar, ó, você precisa de um compliance, você precisa proteger os dados da sua empresa, você precisa proteger os dados dos seus clientes. Aí o empresário vira pra você e pergunta: tá, e se eu não fizer isso? Ah, se você não fizer isso, você vai tomar uma multa de 2% no faturamento, como diz lá a LGPD, limitada a 50 milhões. Aí o empresário: tá, já teve alguma multa aplicada? Tem que mexer no bolso do brasileiro, né? Aí o Pra que que a poder gente faz? Porque assim, começar. a NPD, no fim das contas, ela ainda tá engatinhando essa questão da fiscalização. Esse dia, se eu não me engano, eu vi uma reportagem que uma das primeiras multas foi aplicada só em 2023 e a lei é de 2018. Nossa. Então, quando o empresário pega a gente fala, pô, a NPD ela pode fiscalizar, mas ela tá fiscalizando? Não tá. Não do jeito que deveria ainda, porque as pessoas ainda não conhecem como que é a extensão da LGPD, não denunciam como é essa extensão da LGPD e não fazem essa denúncia na NPD e, consequentemente, a NPD é um órgão fiscalizador. E um órgão fiscalizador funciona através de quê? De denúncia. Para ele fiscalizar, ele precisa de denúncia. E as pessoas ainda não conhecem, então elas não fazem essas denúncias. Eu acho engraçado, inclusive, quando a gente... O seu comentário. Chega de novo pra dar rapidinho. Pode tirar, vira sua cadeira um pouquinho mais pra enquadrar. Questão do enquadramento. Imagina, só rapidinho. Foi. Isso. Aí pode ficar, tenta manter mais estável possível, né? Tô tentando. É o tal do TDAH, né? Não deixa a pessoa quieta, mas vamos lá. Onde que eu parei mesmo? As empresas. Tava falando sobre a NPD, que ainda não tem a fiscalização. Verdade. E aí, como ainda não tem essa fiscalização, a gente ainda vê muito, tanto em internet, quanto alguns sistemas que funcionam de forma clandestina, o quê? Essa compra e venda de dados. Verdade. Eu falo que hoje em dia, hoje, dentro da nossa realidade, uma das classes profissionais que mais estão sofrendo com isso é o advogado. Sim. O próprio advogado. Aí você fala, mas como assim? Um advogado, ele vai ser alvo de invasão? Às vezes sim, a depender do tamanho do escritório, mas se for um escritório pequeno, talvez não. Mas o que que vai ser objeto aí de invasão e de vazamento de dados? O processo. O processo, ele é público. Como o processo, ele é público, o que que acontece? As pessoas conseguem, já teve caso até de invasão em sistemas dos próprios tribunais, do Tocantins, de Goiás, do STJ, recentemente, acho que ano passado teve uns dois episódios de vazamento de dados do sistema do STJ, de invasão de hacker. E aí a gente não sabe se vazou dados ou não. Mas o que que a gente sabe? A gente sabe que tem pessoas se passando por advogados, lançando dados do processo, entrando em contato com clientes e aplicando esse tipo de golpe. Isso Então, é muito preocupante. sim, isso é muito preocupante. Então a gente tem esses dois divisores, tanto dos autônomos, que é aquela parte lá menos preocupada com a LGPD, mas a gente também tem na mesma preocupação que as grandes empresas. E as pequenas e médias empresas também aí nessa questão de não se preocuparem tanto com a prevenção do vazamento de dados, porque para elas, eu não conheço, um empresário funciona mais ou menos assim. Eu não conheço quem teve vazamento de dados. Eu não conheço alguém que teve que pagar uma multa por vazamento de dados, então por que que eu vou aplicar meu dinheiro no vazamento de dados? Isso é interessante. Recentemente recebi uma consultoria Uhum. onde uma empresa de carros, uma mecânica, eles pediram, quero fazer a LGPD pro meu site, meu WhatsApp. Eu falei, nossa, que legal, vamos lá, vamos pensar num programa de compliance, né? E ali fui conversar com ele. Ele, não, só quero para poder ser competitivo e entrar numa concorrência para meus carros, a locadora mandar os carros para mim. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, você não preocupa com os dados do seu... Não, eu só quero isso. Aí eu fui explicar a real situação para ele, né? E aí ele falou, nossa, realmente, tanto que é preocupante os dados. Vamos para o direito do trabalho, uns simples currículo que você recebe de... Tem dados pessoais. E aí você tem dados sensíveis ali, você tem CPF, às vezes tem um nome completo, nome de pai, mãe, né? Então ali você está com os dados sensíveis das pessoas. Então não é só receber, tem que ter o consentimento e como vai ser descartado esses dados. E a importância também do profissional entender que ele tem que reduzir isso a termo.
nos contratos, seja com, por exemplo, como você estava citando, em relação aos escritórios de advocacia, é importante que no contrato de prestação de serviço de honorários advocatícios ali, que é pactuado entre o cliente e o advogado, que ele tenha ali uma cláusula que fale sobre a questão da legislação, né, da proteção de dados, que são dados realmente sensíveis. Embora ainda assim tenha a questão do próprio tribunal por ter a questão dos dados serem públicos e etc., né? Isso é uma obrigação, inclusive, né, do nosso sistema jurídico brasileiro, né? Ainda assim, é importante ter essa previsão contratual com o seu cliente e informá-lo sobre isso, né? Isso também faz parte de uma prevenção e de uma conformidade naquele sentido. E para com as outras empresas, quando você vai lá no escritório, quando a gente, por exemplo, vai produzir um contrato de uma empresa com a outra, de uma empresa com os seus consumidores, sempre é importante ter essa previsão, né? Se a gente consegue, pelo menos, jogar luz sobre isso, né? E ter aquele empresário ciente sobre a sua responsabilidade para a proteção de dados dos seus trabalhadores, dos seus consumidores, da própria empresa, enfim, é realmente a atuação do advogado ali sendo, mais uma vez, preponderante para o bom funcionamento daquela empresa. Isso é verdade. É, Alisson, fala um pouquinho da sua experiência hoje, como pode trazer exemplos práticos que você já implementou, uma gestão, uma implementação da LGPD em uma empresa. Eu sei que você faz o direito do trabalho também, o compliance trabalhista, e eu acho que como você é um profissional do compliance trabalhista também, eu acho que a LGPD casa com um todo, né? Então a gente ali, os contratos necessários, mas como que foi essa implementação para você? Qual foi sua experiência? a minha experiência prática mesmo foi em relação no compliance trabalhista, a gente fazer uma gestão de prevenção de riscos e mitigação de processos, principalmente voltado para mitigação de reversão de justa causa. E tudo isso passava por um estudo complexo dentro do background da empresa, em contato tanto com escritórios de advocacia, quanto com os gerentes da empresa que eu advogava, no sentido de o que tem aqui, que tem aqui nesse dado, tem um cartão, que esse cartão é intransferível, não pode ser passado de funcionário, esse cartão registra toda a rotina do funcionário, então vamos tratar esses dados aqui. O que tem aqui de dados? Tem dados de venda, tem dado de prestação de serviço, tem exatamente o quanto que saiu Saúde, de né? combustível, enfim, esse cartão que a empresa passava para os funcionários, ele era intransferível e ele só podia ser usado por aquele funcionário. Então a gente tinha toda uma metodologia de tratamento de dados em cima daquele cartão. E aquele cartão, inclusive, subsidiava o quê? A ação trabalhista. Então, quando às vezes o funcionário virava pra gente e falava, eu recebi aqui R$ 1.000 de desconto indevido no meu salário, isso daqui é uma causa de rescisão indireta. A gente chegava lá, tem aqui esse cartão fazia o fluxo aí de venda de quanto que o funcionário recebia e de quanto que esse funcionário repassava pro cofre da empresa. Sim. Se aquele cartão tá com um déficit de R$ 1.000, de duas uma. Ou o funcionário tá passando a mão no dinheiro que era pra ser da empresa, ou ele tá agindo com uma desídia. Então, a gente fundamentava e na grande maioria das vezes, quando era, por exemplo, um pedido de rescisão indireta, ou quando ia discutir uma verba rescisória e falava, teve desconto indevido, a gente falava, não, esse desconto não é indevido. Primeiro porque está garantido na convenção coletiva, e segundo porque a gente tem um controle técnico específico desses dados, do quanto que ele deveria ter repassado e quanto que ele repassou. Dito isso, ele repassou Segurança, né, uma pra segurança. E aí, 100% das vezes, eu não lembro pelo menos nesse tópico específico, eu não lembro de nenhuma derrota, vamos dizer assim, no âmbito trabalhista. Todos os descontos que a empresa que eu advogava fazia, esses descontos eram mantidos. Olha como é importante essa prevenção, né? Importante essa prevenção. E em relação a exemplo prático, em relação a vazamento de dados e coisas nesse sentido, eu gostaria de trazer um dado interessante. O Facebook, lá em 2018 e 2019, revelou que vazou dados. Facebook é uma grande Big Tech, que teve uma invasão hacker e teve um vazamento de dados de mais de 40 milhões de usuários. Não sei se vocês lembram desse caso. Sim. E, e o pessoal de Minas Gerais moveu uma ação contra o Facebook, buscando indenização coletiva na casa de 40 milhões e indenização para cada pessoa física que teve dado vazado de R$ 5.000. Essa sentença foi confirmada agora, recentemente. E aí eu trago a reflexão. Quanto que vale uma prevenção
correta dos dados. Quanto que vale no seu bolso? O Facebook teve uma condenação de 40 milhões na justiça comum. Pro Facebook é dinheiro? Acho que para qualquer pessoa é dinheiro 40 milhões, né? Fora a questão da Fora a reputação. questão da reputação. É. Aí é uma outra questão que eu gostaria de tocar no assunto. O Facebook teve essa condenação de 40 milhões, provavelmente ainda vai ter mais uma condenação de multa aplicada da NPD de 2% do faturamento que, convenhamos, na casa dos bilhões, então vai ser limitado a 50 milhões, totalizando aí 90 milhões, entre aspas, de prejuízo. Tudo bem que a decisão judicial ainda cabe recurso, mas o ponto que fica é, os meus dados estão seguros na internet? Até porque o Facebook a gente conhece como funciona a Meta, né, que é a empresa que administra o Facebook. O que eles fazem? Eles escolhem seu nome, eles escolhem sua data de nascimento, Seus hábitos. seus hábitos, Seus vou dados chegar lá. sensíveis, né? Seus dados sensíveis como opinião, crença, opinião saúde, né? política, dado de saúde, porque quando você digita lá no Facebook psicólogo ou psiquiatra, ele vai entender se tá atrás de psicólogo ou psiquiatra. Então o que o Facebook faz? Ele traduz você como um número, né? Ele fala, olha, tem aqui essa pessoa, idade X, data de nascimento X, local X. Ele traduz essa pessoa em número. Traduz essa pessoa em número, ele entra em dados, que é o que a gente chama de dados comportamentais, né? A LGPD ela ainda não chegou nesse nível de traduzir o comportamento humano como dados. Então, o que ela prevê o quê? A LGPD, olha, você tem os dados sensíveis, você tem os dados pessoais das pessoas, esses dados você não pode vender. Então o que o Facebook faz? Mas eu posso vender os dados comportamentais. Eu posso deixar que essa pessoa não seja identificada, usar só as preferências dela e vender como forma de propaganda. Então quando você faz uma pesquisa no Google, no seu celular, ou então você deixa o seu microfone ligado 100% do próprio celular mesmo, e fala, que vontade de comprar um carro. Aí vocês já perceberam que daqui a pouco aparece uma propaganda Saga, Hyundai, promoção, compre agora. Uma Isso concessionária é aparece. literalmente o algoritmo trabalhando. Porque o algoritmo ele não vai pegar seu dado. Ó, Saga, a Bruna, a Ellen tá aqui querendo comprar um carro. Divulga sua propaganda pra ela? Não. Uhum. Pô, olha, eu recebi aqui dados de pesquisa de um determinado grupo. Vamos supor, região de Goiânia, 20 mil pessoas pesquisaram carros nos últimos 2 dias. Então, o Saga, então, o Pinalto, o que eu quero que vocês façam? Vocês querem divulgar na minha plataforma? Eu tenho aqui um grupo de 20 mil pessoas que pesquisaram carros novos para comprar, recentemente, nas últimas 48 horas. Então, a Pinalto vai fazer o carro. Ok, então eu vou investir nos ads, nos anúncios patrocinados. Eles vão pagar a Meta. Eles sabem quem são as pessoas que vão na concessionária deles comprarem aqueles carros? Não fazem a menor ideia. Mas eles sabem que o que eles estão pagando de publicidade vai chegar naquelas determinadas pessoas que têm interesse em comprar carros. E aquelas pessoas que têm interesse em comprar carros, quando receberem a publicidade, vai ver, a Pinalto tá com um anúncio patrocinado, tá vendendo com desconto. E assim vai se desenvolvendo esse mercado de tráfego, que o pessoal do marketing chama, mas que nada mais é que um mercado de compra e venda de dados. Só não são dados, obviamente, que a LGPD prevê, pessoais e dados sensíveis, mas são dados que eu costumo dizer de dados comportamentais. Isso é um né? grande risco, né? Que se você já sabe ali o comportamento da pessoa, você já vai mapeando um determinado patrocínio de alguma coisa que leva até o intuito da pessoa comprar e ali, né? Isso na melhor das hipóteses, né? Se me permitem, eu lembro de um caso que a gente usou como estudo durante uma das minhas especializações, de uma irlandesa, que ela... Eu não lembro se ela fez esse requerimento de forma administrativa ou de forma judicial, mas ela exigiu que o Tinder esboçasse para ela os dados de comportamento dela durante Sim. o último ano que ela utilizou. O Tinder não queria, porque pererê, mas no fim das contas ela conseguiu. E esse case foi interessante porque depois ela foi compartilhar essa situação e ela descobriu coisas como: na segunda-feira, ela dava
o match, jogava pra esquerda, com pessoas que queriam construir família, com pessoas que queriam relacionamento duradouro. Na quarta, ela não tinha muita interação. Na quarta, na quinta, ela não tinha muita interação. Na sexta e no sábado, que eram os dias que ela saía pra balada, o algoritmo do Tinder identificava que ela queria pessoas com um aspecto físico mais atraente pro gosto dela e que eram pessoas que não queriam uma aventura de uma noite, vamos dizer assim. Então, todo o algoritmo do Tinder fazia com que, nas segundas, ele levasse, mapeou o comportamento dela. Na segunda, na terça, até quarta, levavam somente aqueles homens, aqueles perfis de homens que queriam construir uma família, ao passo que na sexta, no sábado, levava aquele perfil de homem que só queria uma coisa mais casual, uma noite. Então, assim, essa questão do Tinder foi interessante, foi um case que a gente estudou na nossa especialização, que o que o Tinder fazia? Ele vendia o comportamento daquela pessoa. Ele não vendia os dados dela, mas ele vendia o comportamento. Nossa. Eu acho bem interessante. Como disse na primeira, quando estava lendo o artigo, os dados hoje é o novo petróleo. Quem tem os dados hoje na mão pode fazer qualquer coisa, ainda mais com a inteligência artificial, né? Então, realmente as empresas devem se proteger, devem implementar um programa de compliance, que a LGPD casa e é um dos pilares do compliance, né? Então, se você quer uma empresa sustentável hoje, com uma visão nacional ou internacional, tenha que ter as práticas, né, da LGPD. E eu agradeço muito sua presença, Rádio, pela sua contribuição, rica contribuição. Eu tenho a honra de ter você na nossa convidada. Muito obrigada. Bruna, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, dar sua contribuição, da experiência do escritório. E a gente finaliza esse bloco aqui. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Hoje mergulhamos em áreas que vão além do ISD. Estão relacionadas à governança, o agronegócio, a Lei Geral de Proteção de Dados. Agradeço a participação dos meus colegas por contribuições com reflexões tão importantes para quem deseja entender melhor temas tão valiosos. Fique ligado no WeConnect Business que vem aí e te convido a acompanhar todos os episódios dessa série especial no canal da SEG no YouTube. Episódios novos a cada 15 dias.